Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos juntos essa noite para louvar o Senhor, engrandecer o nome dEle e ouvir a palavra do Senhor, nosso coração. Que alegria estarmos juntos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. A igreja que eu quero ser, e hoje nós vamos falar sobre o fato de que a igreja que nós queremos ser é uma igreja que vive, caminha e anda em santidade. Uma igreja santa, uma igreja que busca a santificação, que busca a direção de Deus no seu caminhar. Esse mês nós dedicamos a falar sobre nós, sobre a igreja. Nós falamos muito a respeito do que a igreja faz, mas esse mês nós queremos falar um pouquinho sobre o que a igreja é. Sobre mim, falar sobre você, sobre nós, que somos o corpo do Senhor Jesus, a igreja de Cristo. Eu quero pensar um pouquinho a respeito desse tema, ser uma igreja santa, com você, à luz de Romanos capítulo número 6. Nós vamos meditar nessa noite na porção que vai do versículo 1 até o versículo de número 14 desta maravilhosa carta, que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos ficar em pé? Se você puder, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar comigo. Nós vamos ler a palavra do Senhor, porque o simples fato de colocarmos os nossos ouvidos e o nosso coração debaixo da palavra de Deus, ouvindo-a, guardando no nosso coração, já é de grande significado para a nossa vida e para a nossa caminhada de fé. Vamos ler juntos, em uma só voz, esses 14 versículos? Vamos juntos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você pode repetir só a primeira parte do versículo 14 comigo? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? Feche seus olhos comigo, por favor. Vamos mais uma vez pedir ao Senhor da palavra que fale ao nosso coração nessa noite. Oh Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Nenhum de nós precisa fazer defesa dela, porque a tua palavra é mais poderosa do que tudo que nós podemos conhecer. É mais afiado do que espada de dois gumes, ó Deus.
pronta e capaz de discernir o mais profundo do nosso coração. Por isso, nessa noite, nós te rogamos, ó Deus, fala com cada um de nós, pelo teu Espírito e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. O apóstolo Paulo dedicou na sua carta aos Romanos os primeiros 5 capítulos para que ele pudesse expor, para que ele pudesse nos explicar e nos apresentar de maneira muito clara, de maneira muito segura, qual é o coração do Evangelho. Paulo dedica 5 capítulos inteiros de Romanos para que eu e você nos convençamos de uma única e expressa verdade, de que a minha salvação e a sua salvação não depende de obras de justiça que eu e você praticamos, mas depende única e exclusivamente, poderosamente, da obra que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Paulo dedica esses 5 capítulos para nos ensinar a doutrina da justificação. Ele nos ensina que eu e você, quando cremos, mediante a fé, exercemos fé e cremos em Cristo Jesus, a justiça de Cristo, a perfeição de Jesus, é imputada a mim e a você. A justiça dele é considerada minha. A justiça de Jesus é considerada sua. E por causa disso, eu e você somos declarados como justos diante do tribunal de Deus. Paulo dedica todos esses capítulos para convencer a mim e a você de que se dependesse da nossa perfeição, de que se dependesse das nossas obras, de que se dependesse da minha e da sua capacidade de guardarmos os 10 mandamentos, por exemplo, nenhum de nós aqui definitivamente alcançaria a salvação. Pelo simples fato de que eu e você somos pecadores. Sem Cristo, deixados à nossa própria sorte, sem a ação do Espírito no meu coração e no seu coração, nós somos deploráveis. Sem Cristo, nós amaríamos o pecado para sempre. Nós dependemos completamente, 100%, do sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Mas é interessante porque quando o apóstolo Paulo chega no final do capítulo 5, ele sente necessidade de lidar com um problema. Um problema que vem à mente de muitas pessoas quando ouvem a primeira vez o Evangelho da Graça. Paulo lida com um questionamento que alguém poderia dizer ou fazer, pensando assim, mas espera aí, se a salvação é por graça, se a salvação não depende de mim, se as minhas obras então não alcançam a salvação para mim, então eu poderia viver no pecado. Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então talvez eu poderia pecar mais para receber mais graça. Seria essa a lógica, Paulo? E Paulo lida exatamente com essa questão no capítulo de número 6. E aqui, na transição dos 5 primeiros capítulos para essa nova sessão de Romanos, capítulos 6, 7 e 8, Paulo deixa de falar sobre justificação e Paulo começa a falar sobre santificação. Essa é a divisão mais natural da abertura dessa importante e maravilhosa carta. 5 capítulos para nos convencer sobre justificação. 3 capítulos para nos convencer de santificação. O que Paulo vai nos ensinar nesse texto, e a relevância, a importância dele para mim e para você, é de que a justificação sem a santificação não faz sentido. De que alguém não pode dizer que tem o Espírito de Deus, alguém não pode afirmar que tem Cristo em seu coração, alguém não pode afirmar que morreu em Cristo, que está em Cristo, que vive em Cristo e ao mesmo tempo não viver uma vida de santidade. Paulo vai gastar esses outros 3 capítulos para nos convencer de que é conversa fiada esse papo de que eu sou salvo, mas não preciso viver em retidão diante de Deus.
na história, e até hoje é assim, todas as vezes que a gente vai discutir sobre santificação, a conversa acaba oscilando ou tendendo para dois extremos. De um lado, uma tendência muito legalista a respeito de santificação. E você já deve ter lidado com certo legalismo religioso em algum momento da sua vida. Aquela famosa listinha de não podes evangélica. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Uma espécie de legalismo em que, na verdade, nós olhamos para essas exigências e percebemos que muitas delas não se encontram na Escritura, são apenas pensamentos de homens. Mas, de outro lado, no extremo oposto de um legalismo, nós encontramos o que poderíamos chamar de antinomismo. O que é isso? É uma rejeição da lei de Deus. É alguém que diz, não, a lei é coisa do Antigo Testamento, mas não é coisa para nós. A lei era coisa para o povo judeu, mas não é para nós. Nós vivemos na graça. E na graça não precisa de lei. E na vida da graça não tem esse negócio de lei de Deus. O importante é o verdadeiro amor. Esse é outro extremo. Mas o que Paulo está fazendo aqui, e o que ele vai fazer no capítulo de número 6, é consertar um extremo e o outro. E nos trazer para o centro dessa discussão. Para nos ensinar que nem legalismo é a resposta, nem antinomismo, nem rejeição da lei é a resposta, mas um coração e uma vida reta diante de Deus, em que nós nos reconhecemos como salvos em Jesus, mas como chamados também à santificação na nossa vida diária, na nossa vida prática. Eu queria que você olhasse para o primeiro versículo desse texto comigo e percebesse como Paulo está lidando exatamente com essa pergunta. Paulo começa o seu texto dizendo, o que nós diremos então? Que diremos, pois? Ele talvez está tomando uma pergunta que alguém tenha feito a ele, depois da sua pregação, do seu ensino aos romanos, e a pergunta é, nós permaneceremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? Exatamente essa pergunta que rejeita a lei e pensa, bom, se nós já fomos salvos, então será que a gente poderia pecar mais e viver sem nos preocupar com isso, porque afinal de contas, nós somos salvos pela graça? É interessante, eu queria que você marcasse isso na sua Bíblia, se possível, que Paulo dá uma resposta enfática no versículo de número 2. Ele diz, de jeito nenhum, de modo nenhum. Esse é um daqueles pontos em que a nossa tradução não consegue captar exatamente a intensidade daquilo que o escritor bíblico queria dizer. Paulo aqui, na língua original grega, está usando uma espécie de dupla negativa. Ele está dizendo, não, 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 de jeito nenhum. Não pode ser. Algumas traduções, talvez a sua tradução esteja assim, talvez esteja escrito alguma coisa assim, Deus nos livre disso. Porque essa era a tentativa de alguns tradutores de manifestar a força que o apóstolo Paulo está colocando aqui para dizer, não faz sentido, de modo nenhum. E ele nos dá a resposta no versículo de número 2. Ele diz, não pode ser assim, porque como eu e você vamos viver no pecado se nós morremos para o pecado? Esse é o coração desse texto. Esse versículo é o ponto alto desse texto. Paulo está sendo enfático. Paulo está dizendo para nós, não faz sentido, gente. Você não pode continuar vivendo no pecado porque você morreu para o pecado. Você não pode continuar as práticas pecaminosas e desagradáveis a Deus porque você já morreu para isso. Você não pode viver mais para o mundo, você não pode viver mais para a concupiscência, você não pode viver mais para a soberba, para a vanglória, para a lascívia. Você não pode mais, porque agora você vive para Deus. Como é que nós vamos viver para o mundo? Como é que nós vamos viver para o pecado? Se nós morremos para o pecado e agora vivemos para Deus. Paulo é enfático. Não pode ser. De modo nenhum. E então o apóstolo Paulo começa a explicar algo fundamental de nós compreendermos aqui nesse texto. Paulo começa a nos explicar algumas coisas que eu e você precisamos saber em nosso coração para que a gente possa pensar em santidade.
E essencialmente o que Paulo quer consertar aqui, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, é o fato de que muitas das vezes nós pensamos que santificação tem a ver com uma espécie de higiene moral que eu e você decidimos aplicar na nossa vida. Muitas das vezes nós achamos que santificação é algo que a gente faz sozinho, que nós fazemos por nossa própria força, por nossa própria capacidade. É como se Deus tivesse nos salvado, nos dado a sua graça e dito assim: bom, agora é com vocês. Ok? Agora é com vocês, imitem Jesus, sigam bons exemplos. Não é bem isso. Eu tenho muito receio quando eu percebo que a gente começa a confundir santificação com uma espécie de melhora na nossa personalidade, ou uma melhora no nosso caráter, ou uma melhora de algumas posturas. Isso é particularmente preocupante, irmãos, porque na maior parte das vezes que a gente vai conversar com alguém que precisa de uma palavra, de uma chamada de responsa, quando a gente quer dizer para alguém: olha, você precisa andar no caminho do Senhor, normalmente a gente acaba ditando para essa pessoa algumas regrinhas que ela precisa praticar. Como se santificação fosse mais ou menos assim. Você lembra da editora Abril, que gostava de lançar aquelas revistinhas do tipo assim: monta um navio em 10 fascículos? Lembra? Era só para arrancar o nosso dinheiro, né? Porque o primeiro fascículo era sempre muito barato, custava tipo R$9,90. Aí você ia todo empolgado, construía assim o inicinho da âncora do barco. Aí daí um mês a editora lançava o segundo fascículo, ele custava R$99. E todo mundo deve ter um pedacinho desse navio em casa, né? Mas nunca o navio completo. Às vezes a gente trata santificação como se santificação fosse um projeto da editora Abril em 10 fascículos. Olha, você compra o primeiro, aí você segue essas regrinhas aqui, coloca essas coisinhas e tal na sua vida. Mês que vem tem mais. Volume número 2, agora mais algumas coisinhas. E no final dos 10 volumes, pode preparar, porque você vai ser um baita de um santo. Ah, não é bem assim santidade, gente. Definitivamente não é assim. Porque essa ideia de santificação tem muito a ver com aquilo que a gente pode fazer, com aquilo que nós fazemos de nós mesmos. E é exatamente isso que Paulo quer confrontar aqui nesse texto. Quero te provar isso a partir de 4 coisas que Paulo quer que eu e você saibamos. A primeira delas encontra a partir do versículo de número 3. A primeira coisa que Paulo quer que eu e você saibamos e guardemos no nosso coração para que isso seja a base da nossa santificação é de que eu e você não podemos ignorar o fato de que nós estamos em Cristo Jesus, unidos a Jesus de maneira espiritual. Olha o que Paulo diz no versículo de número 3, acompanhe comigo na sua Bíblia. Ele diz: ou porventura vocês ignoram, ou porventura vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo está dizendo: olha, entenda uma coisa, o princípio da sua santificação, a base da sua santificação é o fato de que você está em Jesus. Ninguém, definitivamente ninguém, pode ter uma vida de santidade fora de Jesus. Não existe santificação sem antes eu e você termos o nosso coração unido a Jesus. Eu e você precisamos ser batizados com o verdadeiro batismo, que é nos unirmos ao Senhor Jesus, Ele ser o nosso dono, o nosso cabeça, nós morrermos com Ele, para que então eu e você possamos ressurgir com Ele. Paulo é enfático nisso. Ele diz no versículo de número 4, pois fomos sepultados com Ele na morte. Eu e você morremos com Jesus, assim como Jesus morreu, nós também morremos de maneira semelhante, para que, como Cristo foi ressuscitado, assim também eu e você andemos em novidade de vida. A base da minha santidade, a base da sua santidade é o fato de que nós estamos unidos ao Senhor Jesus. Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso amado, o nosso coração, a nossa alma está unida a Ele de maneira orgânica. Você pertence a Jesus. Se você foi regenerado pelo poder do Espírito de Deus, você está
em Jesus. Você habita nele, você é corpo dele, você é família dele. O Espírito de Cristo Jesus habita no seu coração e te dá vida. Essa é a base da sua santidade. Porque do contrário, seríamos eu e você, por nossa própria força, por nossas próprias ideias, por nossas próprias vontades, tentando viver uma vida agradável a Deus. Não. A sua santidade começa morrendo em Jesus, ressurgindo em Jesus. A sua santidade começa pelo fato de que Jesus, pelo poder do Espírito Santo, te faz e te possibilita andar em novidade de vida. Isso deve impactar profundamente a forma como a gente enxerga a santidade, e eu quero continuar mostrando isso para você. No versículo de número 5, olha na sua Bíblia, ele diz: se fomos unidos com Ele, se fomos unidos com o Senhor Jesus, na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabe por quê? Eu e você, que estávamos mortos em nossos pecados, podemos agora viver uma vida de santidade, podemos agora andar em novidade de vida. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos no terceiro dia, no domingo pela manhã, é o mesmo Espírito que sopra no seu coração e faz cada um de nós aqui, como um vale de ossos secos, ganharmos vida de novo, vida espiritual, vida em abundância. Não existe vida de santidade sem o poder do Espírito de Deus, irmãos. Não há como viver a vida da igreja, não há como viver a vida de santos, de homens ou mulheres de Deus, simplesmente baseado em nossa força. Autoajuda não vai fazer com que eu e você sejamos santos. Pensamento positivo não vai fazer com que eu e você sejamos santos. Definitivamente não vai. Esqueça esse misticismo contemporâneo, porque ele de nada vale. Acorde pensando coisas boas, mentalize palavras de alegria. Durante o seu dia, reflita frases agradáveis. Isso não vale absolutamente nada para a sua santidade. Pode te dar até um dia mais divertido. Pode até servir para te dar algumas ideias aqui e acolá. Mas de nada vale para a nossa santidade. Só o poder do Espírito de Deus habitando dentro do nosso coração pode nos moldar. Às vezes nós queremos que as pessoas mudem na marra, não é assim? Mas eu já falei com fulano, e eu queria que ele mudasse, eu queria que ela mudasse, eu queria que tomasse jeito. E eu já conversei com meu cônjuge não sei quantas vezes, já falei com ele ou com ela, você tem que mudar, você tem que largar isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Preste atenção, ninguém vai mudar e ninguém será transformado sem uma ação sobrenatural do Espírito de Deus. Ao invés de brigar, comece a orar. Ao invés de insistir para as pessoas, muda, comece a dobrar os seus joelhos e pedir: Senhor, mude-o. Senhor, mude-a. Deus, conserta. Deus, molda o coração, porque só Deus pode fazer aquilo que é sobrenatural, irmãos. Segunda coisa que esse texto nos ensina e o apóstolo Paulo quer que eu e você aprendamos. Olhe comigo na sua Bíblia, versículo de número 6. Paulo começa dizendo: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Primeiro ponto que eu quis que você guardasse, Paulo diz: não ignore o fato de que você está em Jesus. O segundo ponto que eu queria que você guardasse, Paulo diz: saiba que o seu velho homem está morto. Saiba que o velho homem foi crucificado com Cristo Jesus. O corpo do pecado não tem mais domínio sobre nós. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? De que você não olha mais para trás e encontra Adão como aquele que te gerou. Adão não é mais o seu cabeça. Adão não é mais a sua referência. Adão não é mais a sua história. Adão não é mais a sua sina.
Adão não é mais o seu destino. Quando você olha para trás, quando você olha para o seu cabeça, quando você olha para o seu propósito, você não vê mais Adão, mas agora você vê Cristo Jesus. O velho homem foi crucificado. Eu e você não devemos nada mais ao poder da carne, do pecado e da corrupção em nosso coração. Querido, o que eu estou te dizendo precisa gerar uma profunda alegria no seu coração. Se você está em Cristo, você não é mais escravo do pecado. Você é livre. Livre para ser vitorioso contra o pecado. Livre para ser vitoriosa contra o pecado. Livre para lutarmos contra a tentação, contra o pecado que tenazmente nos assedia. Nós não somos mais escravos, o velho homem está morto. Por que isso é importante? Porque na maior parte das vezes, nós ainda vivemos como quem é escravo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, ou talvez você mesmo tenha dito, alguma coisa do tipo, ah, mas isso é muito difícil. Eu não consigo abandonar tal pecado. Esse negócio tem um domínio, um poder sobre mim. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. O velho homem foi crucificado. O corpo do pecado foi destruído. Você não é mais escravo do pecado. Então não continue vivendo debaixo de escravidão. Não continue vivendo como um escravo. Como alguém que diz, ah, eu ainda sou escravo. Nós evangélicos aprendemos uma frase que a gente usa para dar desculpa para quase tudo. Todas as vezes que a gente está passando por um momento assim, em que uma fraqueza nossa é revelada, aí alguém vai e fala, pois é, pastor, você sabe. O espírito está pronto, né? Mas a carne é fraca. A carne é fraca. A impressão que a gente tem é que parece que às vezes as pessoas gostam do fato da carne ser um pouquinho fraca. Ainda bem que ela é um pouquinho fraca, né? Porque aí dá para justificar de vez em quando. De fato, a carne é fraca. De fato, eu e você ainda temos inclinações pecaminosas no nosso coração. Mas eu queria que você saísse daqui essa noite sabendo de que o seu velho homem foi crucificado. Paulo quer que eu e você saibamos, a Escritura quer, Deus quer, Jesus quer, que eu e você saibamos que nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. Você é livre. Você é livre. Você é livre do poder do pecado. Sabe aquele pecado que você tem lutado contra ele já há bastante tempo? Você é livre. Aquelas tentações que são corriqueiras, que voltam, que batem de novo na porta do seu coração, você é livre. Não se renda, não se submeta, não volte de novo ao jugo da escravidão. Confronte, lute, persevere, mortifique, busque a Deus, fuja, mas não se coloque de novo debaixo de escravidão, porque o velho homem já foi crucificado com Cristo. Terceira verdade que esse texto nos ensina está lá no versículo de número 11. E essa na sequência junta as duas primeiras verdades e as leva para um patamar muito decisivo na nossa santidade. Porque primeiro Paulo queria que eu e você não ignorássemos o fato que nós estamos unidos a Jesus. Segundo, ele queria que eu e você soubéssemos que o nosso velho homem foi crucificado. Mas agora, ele chama a mim e a você no versículo 11 a nos considerarmos todos os dias como mortos para o pecado. Versículo de número 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Deixe-me explicar para você o que Paulo está querendo dizer para nós aqui. Paulo como que está dizendo para nós algo muito simples. Paulo está dizendo, ok, você pode não ignorar o fato de que você está em Jesus, você pode saber disso. Você pode saber também que o seu velho homem foi crucificado.
Mas talvez você e eu não estejamos vivendo em conformidade com essa realidade. Nós acabamos não vivendo aquilo que eu e você já somos em Jesus. Aquilo que Deus já fez em nós. Irmãos, muitas das vezes nós não nos apropriamos daquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz. Nós sabemos, nós entendemos, mas nós não tomamos isso para nós. Isso não se torna nosso, isso não se torna nossa verdade. Isso não se torna aquilo que me guia, aquilo que eu considero todos os dias, que eu acordo e tenho firme no meu coração, eu sou uma nova criatura em Jesus, Deus mudou minha vida, Deus transformou meu coração, o velho homem está crucificado, então eu vou caminhar em novidade de vida. Muitas das vezes, quando nós vamos lidar com o pecado, nós consideramos que nós ainda somos escravos. Ah, mas é tão difícil para mim. Ah, mas isso pesa tanto no meu coração. Ah, mas Deus não tem me ajudado tanto. Pare de voltar ao velho homem e comece a considerar quem você de fato é em Jesus. Quem eu sou em Jesus e quem você é em Jesus não é definido pelas nossas circunstâncias, mas é definido pelo próprio Deus. Você é uma nova criatura. Você foi transformado, transformada, mudado. O Espírito da promessa habita no seu coração. Você é um filho da promessa, você está assentado ou assentada espiritualmente nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você crê nisso? O seu destino, a sua vida, o seu ponto final, o seu ponto de chegada já foi definido pelo Deus glorioso. Eu e você já fomos salvos no tribunal de Deus. Você já foi declarado justo diante do Senhor. Satanás não tem mais acusação contra nós. Nós somos eleitos de Deus. É Cristo quem te justifica. Quando Satanás aponta seus dardos inflamados contra nós, quando ele aponta as acusações contra nós, é Jesus que intercede por você. Então eu e você precisamos crer nisso, nos apropriarmos disso, abraçarmos essa verdade e vivemos essa verdade. Porque muitas das vezes nós não vivemos assim, irmãos. Nós vivemos como escravos. Nós vivemos como se ainda estivéssemos debaixo do jugo do pecado, como se ainda estivéssemos condenados, como se Satanás fosse um inimigo que nós estamos morrendo de medo dele porque ele vai acabar conosco. Claro que não. Quem é Satanás contra os eleitos do Senhor? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Bem maior é Deus em nós. Não há o que temer. Não há o que nos sujeitarmos ao pecado. Não há que voltarmos de novo a uma vida de escravidão. Eu e você precisamos viver em novidade de vida. Porque eu e você já temos novidade de vida. Você já ressuscitou em Cristo, se você de fato está em Cristo. A nova vida já começou para mim e já começou para você. Não viva nesse mundo, irmãos, como se céu ou inferno fosse uma espécie de jogo, fosse como uma espécie de opção que nós vamos caminhando na vida e pendendo hora para uma, hora para outra. Aquele que está em Cristo não morrerá eternamente, antes já passou da morte para a vida. Essa é a verdade da Escritura. Se você está em Cristo, cada dia que passa é menos um dia até o dia da glória. Essa é a sua realidade. Mas por que a gente não se apropria disso? Paulo diz, considerai essas coisas. Considere, traga isso à sua mente. Quando você estiver no seu quarto sozinho ou sozinha, lutando com Deus em oração, pedindo a Deus para que Ele te livre de uma tentação, para que Deus te livre de alguma fraqueza, não faça isso como se você não fosse um filho da graça, como se você não fosse um herdeiro da promessa. Abrace as promessas de Deus e rogue ao Deus da promessa que cumpra cada uma delas em sua vida. Abrace cada uma delas. Diga ao Senhor, Deus, as promessas são tuas. Elas pertencem ao Senhor e a tua palavra não volta atrás. Então me agarra às tuas promessas e roga ao Senhor,
Cumpra, ó Deus, as suas promessas na minha vida, em nome de Jesus. Não seja medroso, não seja tímido espiritualmente. As promessas de Deus são para nós e para os nossos filhos, para a geração daqueles que amam ao Senhor. Agarre-se a cada uma delas e rogue ao Senhor, abraçado nelas em nome de Jesus, para que Ele as cumpra em sua vida. É quem você é em Jesus. Em quarto lugar e último lugar, Paulo nos chama a perceber, no versículo de número 12 e número 13, que uma vez que eu e você não ignoramos mais que estamos em Jesus, sabemos que o velho homem já foi crucificado, passamos a considerar diariamente de que nós somos livres, de que o poder do pecado não reina mais sobre nós. Então, ele nos chama a uma ação no versículo de número 4. Perceba que os 3 primeiros pontos que eu fiz você meditar, Paulo fala de algo que a gente precisa saber. Não ignore, saiba, pense, considere, para que então só agora, só no final desse texto, versículos 12 e 13, ele possa dizer algo que a gente precisa fazer. Deixe-me então te voltar para o início dessa mensagem para que você entenda isso antes de nós lermos. Sabe o que Paulo acabou de fazer comigo e com você? Nos levar a perceber que antes de fazer algo para buscar a santidade, nós precisamos saber algo. Você e eu precisamos saber que nós estamos em Jesus, mortos para os nossos pecados, vivos para uma novidade de vida. Só por conta disso é que ele pode dizer, então agora, ande em santidade. Só agora. Antes disso não seria possível. Seria como dizer para uma cadeira, cadeira, anda. Cadeira, faça alguma coisa. Ela não pode fazer porque ela não tem vida. Deus precisava nos dar vida primeiro, antes de exigir a mim e você que pudéssemos viver e dar frutos de novidade de vida. Agora olha o que ele diz no versículo 12 e 13. Olha na sua Bíblia comigo. Ele diz, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Não reine, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não é extraordinário o que Paulo está dizendo para nós? Paulo está dizendo, olha, o pecado pode ser até algo que de vez em quando aparece na sua vida. O pecado pode ser acidental na vida de um crente. Mas o pecado não deveria jamais reinar na vida de um crente. Por quê? Porque você já morreu em Cristo. Porque você já morreu para o pecado. Não deixe que o pecado reine na sua vida. Não ofereça os seus membros, não ofereça seu corpo, sua mente, seu coração como membros de injustiça. Não ofereça isso a Satanás, não ofereça isso ao pecado, não ofereça isso ao mundo, mas como alguém que já ressuscitou dentre os mortos, ofereça a sua vida para Deus. Não é extraordinário que o apóstolo Paulo quer que você compreenda que uma vez que eu e você já ressuscitamos dentre os mortos, agora nós precisamos dedicar toda a nossa vida para Deus. Você já ressuscitou. Você não é morto mais espiritualmente. Eu e você vamos participar da primeira morte, mas nós não vamos participar da segunda morte. Nós vamos ver o nosso corpo físico desfalecer, mas nossa alma nunca vai conhecer a condenação eterna. Quando os nossos olhos se fecharem nessa terra, nossos olhos espirituais se abrem na presença gloriosa de Cristo Jesus. Porque você está ressurreto e é ressurreto em Jesus. Não existe um meio termo, você não vai morrer nessa terra e parar num purgatório para terminar de transitar na sua caminhada de santidade. Não. Quando eu e você nos apresentarmos diante do tribunal de Deus, irmãos, quando aquele grande tribunal divino se instaurar na glória,
E eu e você nos achegarmos diante do Deus trino, poderoso, santo, temível, nós vamos chegar sem medo. Nós vamos nos achegar sem desespero. Nós vamos nos achegar sem agonia, porque o sangue de Cristo Jesus será como uma capa a nos cobrir. O sangue de Jesus é a nossa salvação. O sangue de Jesus é a nossa justificação. Nós temos um advogado na glória, nós temos um advogado à destra de Deus Pai, Cristo Jesus, o justo. Ele intercede por nós. Todas as vezes que acusações contra mim e contra você achegam ao trono de Deus, o Senhor Jesus olha para o Pai e diz: Senhor Deus, eles são meus. Eles são meus. Satanás não tem nada com eles, porque eles são meus. Eles são meus. Jesus não intercede à destra de Deus Pai pedindo a bondade de Deus. Jesus intercede à destra de Deus Pai pedindo aquilo que pertence a Ele. Eu e você somos dele. E nada pode contra isso. Então não ofereça os seus membros a uma vida de dissolução, não ofereça o seu corpo a uma vida de dissolução, de pecado, de imundícia. Não vivamos, irmãos, eu e você, em bebedeiras, em enganos, entorpecendo a nossa mente, o nosso coração. Não vivamos eu e você em festas profanas, desagradáveis a Deus, saindo de festividades com as pernas trôpegas, tontos. Não nos oferecemos à imundícia sexual. Jovem, guarde puro o seu caminho, guarde-se no temor do Senhor, vigie a sua boca, vigie seu coração. Não pratique sexo antes do casamento, guarde-se para Deus. Você, cônjuge, guarde em santidade, honre sua esposa, honre seu marido, viva diante do Senhor, peça pureza a Deus, vigie os seus olhos, traga santidade à sua casa, joga a imundícia fora, apague as coisas que destrói, desliga a televisão que corrompe, vive em santidade, não se ofereça por pecado mais, você já ressuscitou. A gente precisa crer nisso, irmão, de todo o nosso coração. Nós não somos mais gente imunda, nós não temos mais o nosso coração tendencioso ao pecado. Nós somos gente santa, gente ressurreta, gente cheia da graça de Deus, gente cheia do poder de Deus. Chega na sua casa hoje à noite, especialmente se você é chefe da sua família. E quando você entrar na sua casa, diga com um alto e bom som: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que eu e você precisamos fazer. Lutar, porque você já morreu para o pecado. Nós não estamos lutando a nossa força, não é a sua habilidade, não é as coisas que você vai fazer, não é a listinha de regras que você vai chegar em casa e dizer: agora vamos caminhar assim. Não, é o poder de Deus. Você sabe que o Espírito Santo não é uma energia, irmãos. O Espírito Santo não é um poder cósmico. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Ele é o próprio Deus, Ele é a divindade inteira, poderosa, cheio de honra, de graça, de louvor e de capacidade. Esse Espírito habita dentro do seu coração. Então vive em conformidade com isso. Veja como Paulo termina o versículo de número 14. É extraordinário o que Paulo diz aqui, irmãos. É uma promessa gloriosa. Ele termina o versículo 14 dizendo: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Você precisa de uma promessa mais poderosa do que essa? Eu olho para essa promessa e fico pensando: Deus, será o que está acontecendo com a gente? Porque às vezes parece que o pecado continua tendo domínio sobre a gente. Mas o Senhor, o próprio Deus, é quem disse: o pecado não terá mais poder sobre vós. Nós fomos livres e somos livres do poder do pecado. Então, irmão querido, irmã querida, vivamos em novidade de vida, deixando para trás todo o pecado que tenazmente nos assedia. E corramos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus.
para que no último dia eu e você possamos dizer como Paulo diz em 2 Timóteo 4, eu corri a corrida que me estava proposta. Guardei agora a minha fé, eu terminei, eu lutei. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada em Cristo Jesus. A igreja que eu quero ser é uma igreja que se convenceu de que a promessa de Deus é verdadeira e o pecado não mais terá domínio sobre nós. Vamos orar?